Eduardo Bandeira de Mello, presidente e torcedor do Flamengo. Presidente do Flamengo, um dos maiores clubes do Brasil, do mundo, vamos dizer assim. Maior, né? Maior. E você se vê assim também, como um homem tão importante para o futebol brasileiro? Não, o importante é o Flamengo, né? Quem quer que esteja sentado nessa cadeira aqui vai ser importante, porque importante é o Flamengo. Quem tem 40 milhões de torcedores, quem mexe aí com essa paixão aí nacional, certamente tem uma responsabilidade muito grande e acaba se tornando importante. Mas na realidade, não tem ninguém, nem nada mais importante que o Flamengo. A medida provisória que foi assinada pela Dilma na semana retrasada, como é que foi para você estar ali representando os clubes do Brasil? É que na realidade foi um trabalho que começou há quase 2 anos atrás, quando começou a se discutir o antigo Proforte, que depois virou a Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte. Eu participei dessas discussões desde o início e acho que foi talvez o trabalho que a gente teve lá durante esse tempo todo, interagindo lá com os parlamentares, com o pessoal dos ministérios, com o Bom Senso Futebol Clube, que acho que acabou levando ao convite para que eu participasse lá da cerimônia representando os clubes. Então acho que foi muito bom e ver que o esforço de quase 2 anos acabou chegando num final feliz, se bem que a luta continua porque a MP volta para a Câmara, e agora vai ser designada uma nova mesa, uma nova relatoria, uma nova comissão, e para que possam ser feitos os aperfeiçoamentos, emendas ao projeto, e aí depois volta para o Planalto para ser sancionado ou vetado total ou parcialmente. Então eu diria que foi uma etapa importante, mas que esse trabalho vai continuar. O Flamengo ganha com isso, tendo um representante dessa forma. Mas exatamente o que eu ia falar, algumas emendas foram apresentadas já, não sei se você já viu algumas emendas. 181. 181 emendas, algumas delas interessantes, outras nem tanto, algumas que imagino que podem ser aprovadas, outras não. Tem uma, por exemplo, 5% das cotas de TV para os árbitros, para ajudar na questão da arbitragem, tudo mais. São várias, Então, mas você acha que essas emendas mais ajudam ou mais atrapalham? Isso faz parte do processo democrático, Isso acontece com todas as medidas provisórias e várias das emendas não tem nem relação com o futebol ou com o esporte, Simplesmente os parlamentares enxergam uma oportunidade de colocar questões que eles consideram meritórias para serem aprovadas, vamos dizer assim, de carona com a MP do esporte. Mas eu diria que talvez metade das emendas tem a ver com o esporte, tem a ver com o futebol, e algumas acho que são interessantes. Acho que o propósito da volta da MP para o Congresso Nacional é exatamente esse, ver de que maneira ela pode ser aperfeiçoada, e vamos torcer para que ela seja efetivamente aperfeiçoada sem perder o principal, que são as medidas de responsabilidade, que tem que ser muito duras mesmo, e um parcelamento que seja palatável para que os clubes possam se adequar a essa nova realidade. Mas eu acho que, por exemplo, os clubes que tiverem gastos de 90%, mas pagando também não é interessante ou não? Esse 70% é uma forma de segurança para o clube? Olha, essa e outras contrapartidas que foram inseridas, assim, numa visão assim, mais liberal, poderiam ficar a cargo dos clubes e dos seus poderes, desde que os clubes pagassem o parcelamento e não deixassem de pagar seus impostos, seus funcionários, seus atletas, dentro assim, de uma visão menos intervencionista, seria aceitável. Mas, por outro lado, também, como o governo está proporcionando um parcelamento que os clubes vinham demandando há muito tempo, eu acho que é razoável que sejam colocadas medidas de responsabilidade que impliquem numa certa responsabilidade, quer dizer, impliquem em mudança de posturas por parte dos clubes que sinalizem que eles vão efetivamente cumprir com aquilo tudo e que não vai se voltar à situação que nós estamos hoje, que é pré-falimentar para boa parte dos clubes brasileiros. Então, essa coisa dos 70% é só um exemplo
né? E eu acho que é uma medida fácil de ser cumprida, porque ela fala de 70% da folha de pagamento do futebol em relação a todo o orçamento do clube, né? Então, os outros 30% vão servir para todo o resto que tem, além da folha, investimentos inclusive no futebol, né? Investimentos em manutenção, formação, manutenção de centros de treinamento, estádios, a próprio investimento com atletas de base, amadores e tal, estaria fora desses 70%, né? O Flamengo, para você ter uma ideia, nesse último balanço, essa rubrica vai ficar em 39%. Então, acho que 70% é um limite confortável. Essa ruptura abriu mais o horizonte do Flamengo em relação a vislumbrar, por exemplo, a Liga, vislumbrar um momento diferente daqui para frente, né? Nesse relacionamento ruim, meio que abriu os olhos do Flamengo em relação a tudo isso? Olha, essa ruptura nos fez acelerar um processo de buscar passar o futebol carioca limpo, né? De buscar alternativas para que a partir de 2016 a gente viva numa outra realidade. Se vai ser a Liga, se vai ser uma outra solução, eu não posso garantir agora, porque nós estamos estudando isso, né? E o Flamengo não é dado assim a bravatas, né? A anunciar coisas que ainda não estão concretizadas. O que eu posso anunciar é que nós estamos estudando efetivamente, né, medidas que possam vir a ser adotadas, né, para que o futebol carioca recupere aí a sua pujança, né, e saia desse processo de empobrecimento técnico e financeiro dos últimos anos. Muito se falou sobre o estádio, né? Todo mundo fala desse estádio do Flamengo, todo mundo quer esse estádio do Flamengo, os torcedores desejam muito esse estádio. E como é que vocês estão lidando com isso? Porque houve informações de que o estádio seria um estádio provisório na Gávea, que seria em outro terreno. Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que vocês estão lidando com essa coisa do estádio? Que acho que isso visa crescer ainda mais a instituição Flamengo, né? O que houve ali na semana passada, eu acho que foi uma confusão em cima de uma conversa que nós tivemos com o governador, por conta da realidade que nós vamos viver no ano de 2016 de não ter estádios para jogar no Rio de Janeiro, por conta das Olimpíadas. Exatamente. O Maracanã vai estar fechado boa parte do ano, o estádio Newton Santos também. E onde é que o Flamengo vai jogar? Nós fomos conversar com o governador, né, com vistas a ver se chegava a uma solução ainda que provisória para que a gente pudesse jogar no Rio. E uma das alternativas seria construir uma estrutura provisória que poderia até ser na Gávea, mas não necessariamente, pode ser em qualquer outro lugar, para poder abrigar aí os nossos jogos. Agora, o sonho do estádio na Gávea continua, né? O sonho da gente vir a ter o Maracanã em melhores condições para nós continua, e não é apenas um sonho, isso é um projeto, a gente vem trabalhando nele com seriedade, também da mesma maneira que com relação à possível liga, não gostaríamos de anunciar nada enquanto não fosse absolutamente concretizado, mas é um trabalho sério que está sendo feito, né, no sentido de ter o Maracanã em melhores condições para o Flamengo, e dentro do plano diretor da Gávea, né, que os sócios inclusive responderam uma pesquisa e certamente em muito pouco tempo serão apresentados ao plano diretor da Gávea, que contempla um estádio de pequeno porte, que poderia vir a abrigar as nossas partidas de menor apelo, né, e partidas das divisões de base do Flamengo, inclusive estão invictas, né, no ano de 2015, e dependendo da concepção arquitetônica, até outros esportes. Tá? Isso sem abrir mão do sonho de um estádio maior, que seria o Maracanã, ou na impossibilidade do Maracanã, um outro projeto. Mas o nosso estádiozinho boutique, né, um estádio que vai ser o estádio mais lindo do mundo, né, por conta da sua localização aqui na Gávea, é um sonho, é um projeto que continua na ordem do dia. Nós só não gostaríamos de avançar muito, né, enquanto não houvesse um avanço maior, né, em toda essa parte de idealização e desenvolvimento. Está mais no campo do estudo, né? Ainda naquela coisa de desejo,
e estudo para que ele isso, possa viabilizar. Viabilização de fontes, né? Até de parcerias também para que isso aconteça. Isso também faz parte do processo de recuperação do Flamengo, né? Que nós encontramos aqui em 2013 uma situação absolutamente caótica e que situação essa que vem melhorando, né, ao longo do tempo, né, a ponto do Flamengo hoje ser o único clube grande brasileiro que reduz endividamento, né, que está absolutamente em dia com seus compromissos fiscais, né, e trabalhistas, e que, né, pode se orgulhar até de todas aquelas contrapartidas contidas na MP já são cumpridas pelo Flamengo hoje. Tá? Então, e dentro desse processo de recuperação, é claro que vai se sonhar, né, em ter a Gávea de uma forma assim, vamos dizer, muito mais confortável para os sócios e inclusive, né, com as instalações, né, de ginásios e o nosso estádiozinho aqui também. O Flamengo hoje puxa, né, uma frente de profissionalização, puxa uma frente de organização, reorganizar o futebol. O Flamengo que durante alguns anos, né, passou por vários momentos conturbados em relação à organização, em relação a trabalho, em relação ao clube em si, em organizar. E eu queria saber, mais ou menos para você, como que você imagina o Flamengo, né, daqui a 4 anos, como é que você vê o Flamengo daqui a 3, 4 anos, continuando com essa gestão, a Chapa Azul, que tanto fez bem ao Flamengo, isso na minha opinião. Não, com certeza vai ser um outro Flamengo, né, porque os primeiros anos são anos de ajuste, são anos de adaptação, né, a esse processo de recuperação, e a partir de 2016, com certeza, nós já vamos estar numa situação muito mais confortável para investir não só no time de futebol, né, como também, né, na área patrimonial. Então, com certeza, né, dentro desse horizonte que você projetou aí 4 anos, eu não tenho dúvidas de dizer que o Flamengo vai estar numa situação extremamente confortável e se aproximando daquilo que a nossa torcida merece. Em termos também de disputa, claro, dentro dos campeonatos, em termos de conquistas? Não tem a menor dúvida. Eu acho que esse ano já vai ser um ano melhor do que foi 2014, né, e a partir de 2016, né, com a continuidade desse nosso processo de aumento substancial das receitas e redução das despesas, nós vamos, e também do equacionamento do nosso serviço da dívida, né, não só com o governo federal, mas também com os outros credores do clube, né, nós vamos ficar numa situação que vai nos permitir, né, investir mais e melhor, né, no time de futebol. Ótimo. Os outros esportes também, né, mas é claro que o carro-chefe é o futebol. Eu falei com alguns leitores, né, do Jornal Fluminense, falei sobre... Criei uma hashtag, Bandeira Responde, eu falei, manda pergunta para ele, que eu vou separar 3 para que ele possa responder aos torcedores. E um deles mandou assim o seguinte, que é o Fernando Luiz, ele mandou o seguinte, quem fiscalizará, né, os clubes para que eles possam cumprir o acordo na MP? O Fernando Luiz perguntou isso. A própria MP está criando um órgão chamado Autoridade do Futebol, né? APFUT, né? É como se fosse não é uma agência regulatória, mas é um organismo que é ligado ao Ministério do Esporte, que vai ser encarregado de avaliar o cumprimento de todas as contrapartidas e propor e aplicar as penas para quem não andar na linha. Pois é. A segunda pergunta é a seguinte, Rafael Alves, ele perguntou se os empréstimos que essa gestão vem fazendo para manter a folha estão em dia. Estão absolutamente em dia. Os empréstimos não são para manter a folha, né? Apesar do Flamengo estar reduzindo substancialmente seu endividamento, né? Nós pegamos nosso endividamento líquido de 750 milhões de reais no início do final de 2012, né, quando a gente assumiu, e estamos fechando agora o balanço que se encerrou aí em dezembro de 2014 com cerca de 570 milhões, ou seja, uma redução de endividamento líquido da ordem de 180 milhões de reais. Então, mas apesar da gente estar reduzindo muito esse endividamento, de vez em quando a gente precisa contrair um empréstimo, fazer uma antecipação, porque
para administrar o fluxo de caixa, né? Ou seja, se você tem um vencimento de dívidas de 100 milhões e você não tem 100 para pagar, tem 80, você tem que pegar 20 emprestado. Pois é. Né? Então você pega os 20 emprestados, mas na realidade o que você está fazendo é pagando 80. Então muita gente questiona, quem é mal informado ou mal intencionado, né, questiona que o Flamengo faz antecipação de receitas, né, contrai empréstimos, mas na realidade tudo isso que a gente está fazendo é absolutamente, né, de acordo com os preceitos de responsabilidade fiscal. Se a lei de responsabilidade fiscal do esporte, a medida provisória, já estivesse em vigor desde o ano passado, todos esses empréstimos e adiantamentos estariam de acordo com a lei e todos eles foram aprovados por unanimidade no Conselho de Administração. Né? Tanto é que o Flamengo é o único clube grande dos principais clubes brasileiros que reduziu o seu endividamento nesses últimos 2 anos. Pois é, então o Flamengo vai puxando essa carroça, esse bonde. A última pergunta em relação das perguntas do Twitter é o seguinte, é do David Jonathan. Ele queria saber qual a opinião sobre as eleições com sócios torcedores escolhendo o presidente, se caso fosse possível. Hoje em dia o estatuto não prevê isso, né? Mas quem sabe daqui a alguns anos, né? Esse processo de mudança estatutária no Flamengo é um processo que tem que ser precedido, né, de muita participação e a participação dos sócios torcedores, né, no processo eleitoral hoje ainda não é possível, mas eu vejo com muita simpatia. Quem sabe daqui a alguns anos a gente não consegue. E até para melhorar também, né, já que se desse oportunidade para os sócios torcedores vão ficar animados aí, cada dia mais o número vai aumentando, visto que o plano de sócio torcedor, o marketing, o trabalho em relação, né, sobre isso é bem interessante no clube, tem aumentado, né, tem melhorado razoavelmente. Tem melhorado e vai melhorar ainda mais. A gente está estudando aqui. A nossa equipe é excepcional, né? O Flamengo hoje é administrado por profissionais, você sabe. Nós temos lá os nossos vice-presidentes, né? E eu que participamos de um conselho que é como se fosse um conselho de administração de uma sociedade anônima, né? A gente estabelece metas, diretrizes, cobra resultados, mas o Flamengo é totalmente administrado por uma equipe de profissionais. E vocês podem ter certeza que essa equipe está trabalhando permanentemente no aperfeiçoamento do nosso programa de sócio-torcedor, entre outras coisas. Então, em breve vai vir novidade por aí. Gestão da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, de 0 a 10. 0. Torcida do Flamengo. 10. Imprensa esportiva. Olha na minha frente, hein? 9. 9? Tem alguns aí que foi generoso, hein? Que puxa a nota para baixo e tal, mas a grande maioria eu não tenho do que reclamar. Situação do Flamengo no início da gestão. 2. Situação do Flamengo hoje. 7. Situação do Flamengo em 2018, expectativa. 10. É isso. Obrigado pela participação, presidente. Eu que agradeço. Prazer enorme falar aí para o Fluminense, o jornal, vamos.